Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado. Quero cumprimentar também os amigos internautas que estão nos assistindo agora pelo nosso site, pela internet, e que têm levado esse estudo aqui a tão longas distâncias, né? A gente fica muito feliz com a participação de todos eles. Lembrando que todos também podem fazer suas perguntas pela internet e que nós vamos tentar aqui responder. Agradecer a presença do nosso companheiro aqui, Ives, Arley, que estão sempre aqui nos auxiliando e aqui como facilitadores. Lembrando que o nosso estudo é um tema livre, de perguntas e respostas. Façam a pergunta que vocês quiserem. Nossos facilitadores estão nas laterais aí, né, para poder dar o papel e prancheta para vocês. Nós aqui tentaremos responder a todas elas. Aquelas que nós não soubermos responder, né, levaremos, estudaremos para trazer a resposta em uma outra oportunidade. No mais, agradecer a presença de todos e desejar um bom estudo. Vamos começar com o nosso companheiro Harley, e depois o Ives e sucessivamente. Um abraço a todos e bom estudo. Boa noite aos companheiros, nessa grande sala de aula, que é extensiva à internet, né? Então, é muita gente que nesse instante está aí conectado conosco. A pergunta chegou a praticamente há poucos minutos. O que o Espiritismo tem a dizer sobre a grande incidência de pessoas com câncer nos dias atuais? Bom, atualmente nós temos os meios de comunicação com eficiência muito grande. Então, o que acontece agora, o mundo inteiro tem possibilidade de saber no mesmo instante. Bom, anteriormente, essa comunicação era muito mais complicada e difícil, né? Houve tempo que até que se chegasse uma notícia de um ocorrido, levava semanas, às vezes meses, né? Hoje é instantânea. Evidentemente, o porquê a incidência grande. Olha, podemos ter certeza que o ser humano anteriormente tinha incidência muito grande de câncer, como também hoje. Hoje nós temos uma população muito maior, tá? É porque a gente não tinha essa informação, mas pode ter certeza que tinha muita gente com isso aí. Agora, vou responder como terapeuta homeopata, que é a minha profissão. Bom, e conectada com a doutrina espírita, evidentemente. Eu não sou versado em inglês, mas uma pesquisadora chamada Luz Hain, ela teve um câncer e começou a pesquisar dentro do consultório dela também, né, fazendo os diagnósticos e trabalhando também, mesmo com a doença. Ela começou a perceber o seguinte, para entender o câncer dela. Ela começou a verificar que certas pessoas que tinham câncer, ela começou a verificar que o pensamento, a maneira que as pessoas agiam, ela descobriu que essas pessoas, esse grupo de pessoas que tinha incidência de câncer, o que falava muito alto para ela era a raiva, a mágoa guardada. Mágoa guardada. Como homeopata, nós sabemos que não existe doenças, existe o doente. A abordagem que nós temos é essa. E a doutrina espírita nos confirma isso. A espiritualidade nos confirma essa abordagem. O que acontece? Quem adoece é o espírito, é o ser em si. Se ele guarda essa mágoa constantemente, tá? Vai resultar, no caso, um câncer. Como é que se cura um câncer? Evidentemente, quando ele já está em estado muito adiantado, possivelmente é necessário a quimioterapia, vai ter que se fazer até extirpação daquilo ali. Mas, como é que a gente trata isso também? Junto com a quimioterapia, esses processos químicos, também a gente começa a trabalhar a pessoa no sentido de esvaziar essa mágoa guardada. O que sustenta isso é a mágoa.
E a pessoa parou de ter essa mágoa, ele não sustenta mais a doença, não. Garanto para vocês que somem. Todas as doenças têm um tipo de coisa, de emoção, uma maneira de pensar que a pessoa sustenta ela. Não é só a medicação, a cirurgia que vai resolver, não. A pessoa tem que mudar de concepção e a maneira de sentir as coisas. Ok? Boa noite a todos. É sempre bom estar aqui. A pergunta que nos chega é uma pergunta um tanto complicada, mas a gente vai se atrever a responder aqui, evidentemente dentro das nossas limitações. Qual é a visão espírita do socialismo e de Marx? Bom, o que acontece? Todos os trabalhos no campo da movimentação social, tanto da economia quanto de questões da política, elas estão supervisionadas pela espiritualidade superior. Até nesses movimentos nós não estamos entregues a nós mesmos. Existe uma informação no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que existe um espírito colaborador direto de Jesus que se chama Iléu. Esse espírito, ele é responsável, ele é encarregado em supervisionar todos os acontecimentos de ordem social na Terra. Então vejamos bem que a espiritualidade, ela está atenta a todos os fenômenos sociais que aconteceram ao longo da história da evolução do homem. Bom, a visão espírita do socialismo, para mim responder isso aqui, eu vou me apoiar no livro Depois da Morte, capítulo 51, livro Depois da Morte de Leon Denis, capítulo 51, intitulado Questões Sociais. Nesse livro, Leon Denis ele fala que o problema não é nem tanto o capitalismo ou o socialismo. O problema é o materialismo. Porque o materialismo, você pode ser um socialista materialista ou você pode ser um capitalista materialista. O grande objetivo do espiritismo, na questão do Livro dos Espíritos, 700 e pouco, qual é o objetivo da doutrina espírita? É justamente destruir o materialismo. Então, independente do modelo socioeconômico que uma sociedade está atuando, né, a questão fundamental ela é o aprendizado que aquilo pode acarretar para o espírito imortal. Porque as experiências no plano físico, elas são uma fração de segundo com relação aos propósitos evolutivos da criatura humana. Então, o socialismo, no meu ponto de vista, ele foi um trabalho que aconteceu, supervisionado pela espiritualidade superior, em que Marx reencarnou com o objetivo de trazer um equilíbrio para uma situação social que estava pendendo muito para um lado. A espiritualidade, como ela atua, né, e como ela trabalha no equilíbrio das coisas, Marx ele veio com a missão de puxar a corda para o outro lado, a fim de que a sociedade humana pudesse caminhar dentro de um equilíbrio social e econômico aí. Então, agora, a visão que o espiritismo tem de Marx, certamente é de um grande pensador, de um grande missionário que veio cumprir determinada tarefa, assim como diversos outros que também tiveram uma missão específica, né, de cumprimento de uma tarefa para a evolução do homem. Agora, independente do modelo em que a criatura humana estiver inserido, o que importa é o aprendizado das experiências que a carne proporciona, né? É o aprendizado que as situações tanto de abundância material como de escassez proporcionam.
Então, independente do modelo econômico, é claro que um modelo mais igualitário, um modelo mais justo da economia, é uma questão que, com o aprimoramento da humanidade, vai ser uma realidade, mas a questão é que, no atual momento da evolução, isso aí já é um ponto de vista particular, o sistema capitalista ele ainda é necessário, e eu digo por quê. Porque muitas vezes um espírito que ele da questão da abundância material, ele veio com a abundância dos recursos materiais e ele fez mau uso desses recursos e se comprometeu espiritualmente, às vezes no plano espiritual ele pede para vir desprovido dos recursos que ontem foi motivo de queda. Vocês entenderam a importância ainda dessa desigualdade para o momento atual que a gente vive e para as experiências necessárias de acumulação em termos espirituais, para o espírito em evolução? Então, às vezes, uma situação de dificuldade, uma situação de luta, o espírito mesmo pediu para vir naquela situação. Isso não nos deve levar a um conformismo com as nossas realidades. A gente sempre tem que buscar melhoria. Mas, às vezes, é um comprometimento que você assumiu lá de passar por algumas dificuldades. Então, um sistema igualitário para o atual momento impediria esse aprendizado. Tá certo? Então, essa é a minha visão particular. Mas Emmanuel, na questão 68 do livro Consolador, ele diz que ele é questionado a respeito das questões trabalhistas e sociais da atualidade. Ele responde com uma resposta assim, que eu acho magistral. Que ele fala que, em verdade, o homem precisa mais de luz do que de pão, mais de espírito do que de matéria. Então, a nossa preocupação com isso, ela passa a ser outra, né? Então, é mais ou menos essa a visão aí. Muito bem, meus queridos. Pergunta interessante que nos chega aqui agora. Após o desencarne, a pessoa que fica sofre com a separação, mas o desencarnado volta no mesmo meio de convívio anterior. Exemplo, como filho, ou pai, ou etc. Como é que fica essa relação entre o amor do desencarnado encarnado novamente? Interessante, né, meus queridos? Porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Nasceu um ente querido. Será que é meu bisavô? Será que é meu avô? Né? Ele é o jeitinho do meu tio fulano de tal. Né? E sempre tem essas questões. Como é que fica se for aquela pessoa que tiver reencarnado no seio da família? Porque ainda existem os laços aqui na humanidade, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, como o Ives colocou muito bem, dos núcleos familiares. Então, nós todos aqui estamos reencarnados junto à nossa família consanguínea, não por acaso, mas por afinidade, por afetividade e também por questões ali de reconciliação dos nossos erros do passado. Também estão ali reencarnados pessoas que no passado não se davam bem, e aí existem aqueles conflitos familiares, não por acaso, são espíritos antagônicos muitas vezes. Mas esse desencarnado que reencarna no seio da nossa família, como é que ficam esses laços agora mais fortalecidos? O processo ele é evolutivo, sempre. O amor é a nossa meta ali. Ó. Nós vamos chegar a um estágio no futuro, espero que não tão distante, que vamos amar de verdade, não superficialmente, mas como Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros. Esse é o objetivo. Agora, tudo aqui não é uma questão muito relativa, essa pergunta aqui, na questão que nós vamos responder. Por quê? Muitas vezes não significa que aquele ente querido ali, mesmo que ele tenha traços daquele familiar, seja ele. Porque o reencarne, meus queridos, ele depende de um tempo mais ou menos longo. Cada reencarne é muito bem planejado. Existem reencarnes mais rápidos.
Às vezes a pessoa desencarna e num espaço de tempo, às vezes não muito longo, ela reencarna de novo. E às vezes ainda pega todos aqueles entes ali ainda que estão reencarnados ali, vivos ainda no plano físico. Mas existem outros que levam muito tempo, né? Às vezes outros levam séculos, séculos e séculos, ou muito mais do que isso. Depende, cada caso é um caso. Mas o mais importante de tudo, não é essa preocupação que nós temos que ter. A nossa preocupação aqui é nos reconciliarmos com todos, amarmos os nossos entes queridos, ter uma vida afetiva com os nossos familiares, principalmente com aqueles que a gente não se dá muito bem. E o que fazer com aquele que desencarnou? Como que tem que ser os meus pensamentos para com ele? Oração. E aqui vai um livro de sugestão para a leitura de vocês, meus queridos, um livro muito importante, que todos nós deveríamos estudar, não apenas ler, mas estudar, que chama Na Hora do Adeus. Um livro psicografado, editado por um espírito chamado Luiz Sérgio, que é um espírito maravilhoso, e tem uma palestra também de nossa autoria, que está no site, depois entrem para assistir, que chama Velório na Hora do Adeus. Como nós devemos nos comportar no velório, como que nós devemos comportar no enterro, como que nós devemos nos comportar depois do enterro, em relação aos nossos entes queridos, porque a saudade, meus queridos, a saudade ela sempre vai ficar, como nos ensina Emmanuel. É uma questão muito interessante que ele nos coloca, foi até tema no meu culto do Evangelho do Lar a semana passada, exatamente essa questão. Essa saudade, ela vai sempre permanecer. Saudade significa amor. Imagina se uma pessoa que desencarna e você não sente nada por ela. Tem uma coisa errada aí, não é verdade? Então, quando a gente desencarnar, significa ali, se você tem saudade, significa que você amou aquela pessoa e que aquela pessoa sim, deixou a sua marca na sua vida. Mas a saudade, até para isso nós temos que saber como sentir, para não prejudicar o nosso ente querido. E aí vocês vão ver, para nós não alongarmos muito na resposta, nesse livro, Na Hora do Adeus, como que os nossos pensamentos interferem no plano espiritual, naquele espírito recém-desencarnado. E agora, que ele vai voltar? Vai, um dia, mais dia, menos dia, mas o importante é nós estarmos de bem sempre com eles, com os nossos entes queridos, enquanto encarnados e também depois de desencarnados. Leiam o livro e assistam a palestra, meus amigos. Existe a possibilidade de um espírito obsessor, entre aspas, hospedar em uma pessoa e levá-la a uma depressão ou fazê-la uma pessoa má para sempre? Uma pessoa que só quer fazer o mal? Olha, primeiramente, tem umas 2 semanas mais ou menos que nós respondemos uma pergunta sobre a questão de obsessão. Eu vou apenas dar uma introdução para responder isso aqui. É interessante que a gente mude a nossa concepção com relação ao obsessor. Obsessor, como eu já tinha falado aqui de outras vezes, ele não é aquela pessoa má que quer o mal de toda a humanidade, não. Às vezes ele não gosta de uma certa pessoa, só aquela pessoa. Então ele não se dá bem, ele quer perseguir e fazer o mal com aquela pessoa. Por uma questão de vingança, de raiva que ele tem, porque sofreu alguma coisa, né, com essa pessoa que está obsediando. Aquela pessoa não é vítima, não. Ela foi réu. Então a gente tem que pensar desse jeito. Obsessor, né, aquele indivíduo de capa preta, né, que quer fazer qualquer coisa com as pessoas, nada disso. Você pode ser o maior amigo meu, pode ser o maior amigo de vocês, mas com aquela pessoa ele não gosta, ele tem desavença com ela. Então a gente tem que quebrar esta coisa que obsessor é um indivíduo maléfico que só quer o mal da humanidade. Não é assim, não é bem assim. Bom, existe a possibilidade de um obsessor, né, comandar uma pessoa? Lógico que sim. Por exemplo, por vícios, ele pode começar a influenciar as pessoas. Se a pessoa tem o hábito de fumar, só para dar um exemplo,
Ele, quando desencarna, ele não tem fábrica lá de bebidas, não. O que ele faz? Aonde que ele vai buscar matar o seu vício? Ele vai procurar quem? O quê? Quem fuma. E vai intuir que aquele indivíduo fume. E às vezes aquele indivíduo pode ser o quê? Meio dele satisfazer a vontade de fumar, como de beber, etc, etc. Isso é assim, tá? Olha, por vício, por sintonia, se o indivíduo tem muita raiva, se ele tem certos comportamentos, evidentemente que as pessoas, os espíritos que estarão ali, serão pessoas que estão sintonizadas com o jeito que a pessoa é, tá? Naqueles desequilíbrios dela. E ele pode se tornar um obsessor daquela pessoa, utilizar a pessoa pela sintonia a fazer isso ou aquilo, ou envolver de uma forma tão profunda com a pessoa que fica realmente quase que ligado um ao outro. Não significa que o indivíduo vai entrar dentro do corpo do outro. É igual o comando eletrônico lá, que você está em frente à televisão, você quer passar lá para o canal tal, abaixar o som, aumentar o som, é desse jeito, é mente com mente. É dessa forma que funciona. Olha, também pode ser por cobrança também. O indivíduo em vidas passadas fez alguma coisa tão grave com aquele indivíduo que ele não suporta, ele quer vingança, ele quer brutalizar a pessoa que está ali, tá? Mas a última parte da pergunta é o seguinte, o obsessor fazer essa pessoa a chegar no tal ponto de depressão e tornar aquela pessoa constante ou para sempre, que está escrito aqui, né? Má. Não, basta a pessoa sair daquela sintonia. Saia da sintonia, que o obsessor não chegará a ter acesso a ela. É questão de pensamento e maneira de emocionar, de viver a vida. Nós saímos fora dessa sintonia. Obsessão, o processo desobsessivo é tirar a pessoa da sintonia do obsessor. Só para agregar aqui, meus queridos, eu gostaria de sugerir a leitura de 2 livros sobre o tema dessa pergunta, que é Obsessão e Desobsessão, e um outro livro que se chama Sexo e Destino, do nosso querido e saudoso Chico Xavier, e também do Valdo Vieira, editado por André Luiz. Esse livro vai nos ensinar, vai nos explicar a que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida com relação à questão dos vícios. Livro imperdível esse, Sexo e Destino, para que nós possamos entender quando você está lá fumando, quando você está lá bebendo, usando drogas, você vai ver que tipo de entidades que estão à sua volta. Essa influência. Então, leiam esse livro, Sexo e Destino, para que vocês possam se preservar com relação a isso. Alô? Eu lembro de um companheiro muito conhecido no movimento espírita, ele vidente de primeira, vamos dizer assim, experimentado, e a gente com confiança no que ele via. Ele disse que uma vez, eu junto com ele passando perto de um boteco, eu vi que ele parou, olhou, arregalou os olhos e fez assim e saiu depressa. Eu falei, o que foi, companheiro? Arley, o que eu vi aqui, aquela pessoa que está ali, ó, ela foi intuída a beber, porque ele já tinha tendência. Quando ele tomou a tragada, julgou o copo, engoliu a bebida ali, o espírito também que estava de lado dele, que estava intuindo para ele beber, deu um verdadeiro boca a boca, beijo na boca dele, para sugar toda aquela energia. Quando bate no estômago, aquilo ali, vem vibrações, ela eteriza, né? Vamos dizer assim, e o cara está beijando o cara lá dentro.
E ele nem está desconfiado disso. É meio estranho a gente falar, mas assustador, mas está aí um exemplo. A pergunta que chegou aqui é endereçada a mim, eu já agradeço desde já a pergunta. E diz assim: Ives, boa noite. Um jovem foi assassinado ontem no rodeio. O irmão dele também foi há 2 anos atrás. Estavam no mundo das drogas e de tudo de ruim que ela traz. Ambos com 20 e poucos anos. Como devemos entender isso? A providência divina os retirou dessa encarnação para evitar que se comprometessem mais? Foi o livre-arbítrio? As escolhas? O ensinamento é para toda a família? Você vê que é um monte de pergunta em uma só, né? Eram filhos da minha prima e agora ela não acredita mais em Deus. Obrigado. Bom, vamos por parte. As perguntas estão ficando cada vez mais difíceis. Pode ser sim, para evitar males maiores e comprometimentos espirituais maiores decorrentes de um prolongamento na estadia física dele na Terra. Às vezes, os acontecimentos trágicos que a gente acha, vamos dizer assim, insuperáveis, assim como os grandes movimentos sociais que eu citei na resposta anterior, os acontecimentos trágicos das nossas vidas, eles também estão sob a supervisão da espiritualidade superior. É claro que nenhum espírito de luz, nenhum benfeitor espiritual, desejaria que o seu tutelado desencarnasse dessa forma. Mas, de qualquer maneira, a espiritualidade também trabalha com a minimização de acontecimentos mais trágicos ainda que pudessem vir a acontecer caso ele continuasse nessa vida por muito tempo. Então, assim, é livre-arbítrio, tá? É livre-arbítrio dele de ter feito essas escolhas. Claro que dentro de um monte de condicionais, de tendências do passado, de influências espirituais e até mesmo de resistências morais do indivíduo que o levaram a essa situação. Escolhas e é um ensinamento também para toda a família. Porque muitas vezes a gente acha que a aprovação é somente daquele que está atravessando a experiência ruim. Mas a aprovação também é para aqueles que o cercam e que o amam, né? A aprovação é para todos os envolvidos. Muitas vezes uma pessoa atravessando, por exemplo, uma etapa de câncer no estado terminal. E aí a gente, com a visão espírita, pensa assim: mas ele está passando por essa experiência necessária para o aprimoramento do espírito dele. Mas não é só uma experiência necessária para o aprimoramento do espírito de quem está passando pela situação, mas também dos envolvidos na questão, dos familiares. Então, às vezes, a gente fica querendo se ver livre de um familiar, né? Não, ele precisa descansar, ele tem que descansar. Mas, na verdade, é nós que queremos descansar de uma situação, de um ente querido em estado terminal, sendo que a aprovação é para todos que estão envolvidos na questão. Agora, pode ser sim um mecanismo da espiritualidade de evitar males maiores. Tem uma história da vida do Chico que certa vez uma mãe levou o bebê para o Chico ver. A mãe estava totalmente abalada pela situação que o filho havia reencarnado. Ele reencarnou sem as 2 pernas e sem os 2 braços, só reencarnou com um tronco. E ela, desolada, levou o filho muito angustiada para o Chico Xavier, né, ver aquela situação dela que era espírita e o porquê que Deus, né, tinha feito isso com ela. E o Chico, observando a criança e sob orientação de Emmanuel diz para ele assim: olha, fala para nossa irmã que esse espírito reencarnado, sem as 2 pernas e sem os 2 braços, é um espírito que veio cometendo suicídios de existência e mais existência. E provavelmente, se ele tivesse vindo com as 2 pernas e com os 2 braços, ele iria cometer de novo.
Então isso aí foi a última instância que a espiritualidade se utilizou a fim de que o espírito ganhasse resistência moral para poder lidar com as provações sem sair pela fuga do suicídio. E aí ela ficou reflexiva e ela analisou bem o comportamento do bebê. A criança tinha a mania de rolar no berço. Então, inconscientemente, rolava demais no berço a criança. Inconscientemente, já era o espírito tentando o autoextermínio ali desde a infância. Aí ela fez uma conexão de uma coisa com a outra. Então, os acontecimentos aparentemente trágicos são, muitas vezes, para evitar males maiores. O Chico Xavier, para a gente poder estar encerrando aqui a nossa resposta, no início do mandato mediúnico dele, o Emmanuel falou assim: você está disposto a trabalhar na mediunidade? Essa história aqui até muitos sabem já. Ele falou assim: tô. Você vai precisar de 3 coisas, que é disciplina, disciplina e disciplina. Beleza? Beleza. Aí falou assim: olha, Chico, a gente vai começar escrevendo 30 livros. Está disposto? Ele falou assim: tô. Só que o Chico passava nesse momento por muitas dificuldades de ordem material. E ele pensou assim: como que eu vou escrever 30 livros se eu não tenho dinheiro nem para comprar o pão? Né? Como é que vai acontecer? E logo o Chico matuto, né, ele pensou que o pai dele vendia bilhete na loteria, então ele pensou assim: não, como eu sou acostumado a jogar na loteria, a espiritualidade vai fazer com que eu ganhe, né, um prêmio, e aí eu vou poder desenvolver a tarefa. Emmanuel, percebendo os pensamentos dele, respondeu assim: não, Chico, a sorte grande é a confiança em Deus e esperança na imortalidade da alma. Não se preocupe que os recursos vão chegar por meios inesperados. Quando você se propor a trabalhar, os recursos vão chegando e você nem vai perceber. E aí o Chico psicografou 30 livros, chegou para Emmanuel: e agora? Emmanuel falou: agora a gente vai tentar os 60. Psicografou os 60, Chico chegou para Emmanuel e perguntou: e agora? Agora a gente vai tentar os 100, Chico. 100? Beleza. Psicografaram o 100º livro dele, que foi Poetas Redivivos, que ele já psicografou na cidade de Uberaba. Aí ele falou assim: não, agora 100 acabou minha missão. É um número que encerra ciclo, eu vou poder tocar minha vida normal. E aí ele chegou para Emmanuel todo empolgado: e aí, Emmanuel, 100 livros, acabou, né? De uma vez por todas, minha missão acabou. Aí Emmanuel, já incomodado com as perguntas do Chico, falou assim: ô Chico, agora você não pergunta mais nada não, que a gente vai até quando der. Seu corpo já foi desapropriado, né? Então a gente vai trabalhar até quando der. E aí o Chico parou um momento e falou assim: se eu não quiser? Se eu não quiser? Emmanuel falou assim: se você não quiser, a gente tem ordem da espiritualidade maior para te retirar do corpo, tá certo? Ele falou: não, então dá o lápis aí, dá a caneta para a gente começar a trabalhar agora. Então é dessa forma que acontece. Por quê? O que aconteceria com o Chico se ele não cumprisse a missão? Ele ia se comprometer espiritualmente. Então era melhor que a espiritualidade o retirasse do corpo do que ele, com toda a sua potencialidade, começasse a se comprometer espiritualmente. Porque quando a gente não faz bom uso daquele potencial que nos foi dado, a gente começa a se comprometer espiritualmente. A quem mais for dado, muito será cobrado. Então, só pelo fato de eu não estar fazendo uso das minhas potencialidades como se deveria, eu já começo um processo automático de comprometimento espiritual. Então, às vezes, esses acontecimentos trágicos, no caso da pessoa envolvida com droga e morreu em tenra idade, pode ser sim um plano da espiritualidade a fim de que ela não se comprometesse mais espiritualmente ao longo da sua existência. É muito interessante isso, né, meus queridos? Que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Não fazer o bem, você já está fazendo o mal. Olha só. Pergunta interessante que nos chega aqui, tem muitas pessoas que têm essa dúvida. O que são entidades, caboclo, pombagiras? O que são e de onde vêm? Olha, os caboclos, as pombagiras, também tem outras denominações de outros, né, que chama tranca-rua, Exu, caveira, e vai por aí afora. São inúmeras denominações aí. Essas denominações são dadas por nós mesmos, seres humanos, né, que praticamos aqui outras práticas espiritualistas. Essas denominações vêm de quem participa, às vezes, dos terreiros de Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. Então, na verdade, o que são os caboclos? O que são as pombagiras? Os que são os tranca-ruas ou os que são os Exus?
são espíritos. Só que eles denominaram esses espíritos com esses nomes. Na verdade, nada mais são do que espíritos como nós. Desencarnou, eu vou continuar chamando Sérgio no plano espiritual, né? Ou às vezes vou colocar um codinome, não sei, como o André Luiz fez assim, mas eu espero continuar chamando mesmo Sérgio. Então, mas nas práticas espiritualistas é comum adotarem esses codinomes para que eles possam, o Exu vai lá resolver seu problema, o tranca-rua não vai fazer não sei o quê, né? Então, enfim, na verdade, nada mais são do que espíritos. Alguns bons espíritos, pretos velhos, que estão lá trabalhando, ajudando muita gente, e tem outros que ali se comungam com aquelas entidades, com aqueles médiums, os médiums juntamente com esses espíritos, para praticar muitas vezes o mal. O Iso falou uma coisa muito importante aqui, né? Dai de graça o que de graça recebestes. A caridade tem que ser feita gratuitamente. E às vezes a gente vê lugares que cobram para fazer as coisas. Então faço e desfaço o trabalho, mando e mando de volta, né? Faço o seu marido trazer seu marido em 3 luas, é só você pagar que resolve seus problemas. Tem isso? Tem, meus queridos. Existem essas práticas, sim, mas são muitas vezes ali, ou todas as vezes, utilizadas por entidades não muito felizes, que se comprazem com essas situações, recebem para isso, trocam favores. Então é como aqui, contrata lá, eu vou lá, vou te dar bebida, vou te dar fumo, vou te dar isso, vou te dar aquilo outro. E os médiuns às vezes cobram, né, muitas vezes, por essas práticas. Coitado desses aí, como o Ives colocou no exemplo do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Poderia ele talvez, acredito que não, mas talvez pudesse se desviar. Imagina se o Chico, com essa mediunidade fantástica que ele veio, cobrando. Imagina a fila que ia aparecer lá na porta da casa dele, do centro lá. Aquele monte, eu vou pegar uma carta, quanto que é? R$100 cada carta. Cada livro eu vou cobrar tanto. O Chico doou tudo, doou todos os direitos autorais, porque a mediunidade, ele trabalhava com os espíritos, então aquilo ali não era dele, ele tinha essa consciência. Mas a gente vê pessoas que infelizmente fazem isso, que cobram, né? Cobram para trabalhos, cobram para isso, cobram para aquilo. Então cuidado a hora de frequentar também, tem que ter muita atenção, porque senão você vai acabar se ligando também a entidades menos felizes, poderá pagar um preço muito caro por isso. Então esses codinomes não precisa ficar com medo, nada mais, nada menos que são espíritos, simplesmente, mas que se auto-intitulam com esses nomes, ou que às vezes os próprios médiuns, ou as pessoas que dirigem aquele local, colocam o nome dessas pessoas, certo? A exemplo do que faz o médium João de Deus de Abadiana, de Goiás, é possível prescrever um remédio para alguém à distância pela observação da foto e do nome? São colocados os fluidos por meio desse remédio? Olha, isso dentro da própria doutrina espírita nós chamamos de radiação, tá? Nós podemos enviar através das vibrações fluidos benéficos, né, para as pessoas que estão à distância. É possível sim, tá? Agora não há necessidade da foto, não há necessidade, mas por falta de informação das pessoas, às vezes chegam perto de um médium e entregam a foto, né? É um endereço. Basta pensar na pessoa que será dirigido para ele essas vibrações, até essas medicações, sim, são enviadas. Vão até a pessoa recebe sim. Interessante que no caso de um médium, igual o João de Abadiana, evidentemente que ele tem um respaldo, ele tem a equipe do lado espiritual, que quando é trazido para ser atendido um doente, um paciente, a equipe espiritual vai, mesmo a pessoa se não estiver lá no local, ela vai aonde a pessoa está. Os espíritos fazem uma anamnese, já faz o diagnóstico
e transmite para o médium simplesmente já faz aquilo. Não há necessidade, às vezes, nem da presença da pessoa, em certos casos. Interessante, para vocês terem uma ideia, eu também sou professor de homeopatia para formação de novos profissionais da área. Quando eu era aluno, eu achava interessante que o professor, um grande homeopata, pedia que todos os alunos mentalizassem a medicação X, todas as aulas, e enviasse para um parente que a gente, dentro da sala de aula. Ou seja, enviar aquela medicação, aquela vibração daquele remédio para a pessoa X, dentro de uma faculdade. E eu também não perdi esse hábito, faço os alunos pensarem uma medicação para enviar à distância para aqueles que eles precisam. Isso é lei, isso funciona. A pessoa que tem preconceito dessas coisas tem que quebrar esse preconceito, sim. Principalmente dentro das salas de aula aí, que é muito científica, é porque está faltando conhecimento mais profundo ainda das coisas. Mentalize a medicação e manda que ela chega. Não precisa, às vezes, nem da medicação. Tá? A pergunta que chegou é assim: como auxiliar um parente ou ente querido com bipolaridade, com diferentes atitudes positivas, negativas, sem se contaminar com esses maus fluidos? E quando sentimos repulsa, incompatibilidade e não ficamos bem em estar próximo? O que acontece? A bipolaridade é uma doença emocional, para a gente começar a falar sobre isso aqui. E como é que se trata um doente? Como é que se trata um doente? Já que está diagnosticado bipolar, é uma doença emocional. Não deixa de ser uma doença, uma patologia. Como se trata um doente? Com agressividade? Né? Se trata pagando o mal com o mal, um doente, assim, que às vezes ele, pelo fato desse descontrole emocional ali, ora está agressivo, ora está calmo. Né? Você tendo essa compreensão, a quem cabe uma dose maior de tolerância, de paciência nessa situação aqui? Então, a melhor maneira de lidar com alguém que seja bipolar e que principalmente esteja ali no seio familiar é a tolerância, é a paciência, é a recomendação que Jesus e que a espiritualidade, que os bons espíritos nos traz, a fim de que possa você ser um colaborador na reabilitação da problemática dele e não um agravador dessa realidade complicada, porque existe uma motivação de você estar com ele ali reencarnado no mesmo seio familiar. Então, é preciso aparar as arestas, né, a irritabilidade do outro e as diferentes atitudes deles também mostram muito de nós, se a gente for parar para analisar. Né, quando alguém, né, tem uma atitude arbitrária, intransigente contra nós, a forma com que nós reagimos àquela atitude também diz muito de nós. Então também é uma oportunidade de autoconhecimento. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, tem uma lição ditada por um espírito amigo na cidade de Havre, em 1862, acho que é no segundo parágrafo, que diz assim, que a caridade que se consiste na esmola é a mais fácil de todas elas. Porém, existe uma muito mais difícil e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus coloca em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Então, olha o desafio proposto pelo Evangelho. Né? É um desafio para todos nós. Então, a melhor maneira de se tratar um doente é com a medicação devida. Mas a gente muitas vezes tem que se preparar, porque essa medicação ela vai ser uma medicação que a gente vai poder dar do nosso comportamento, de tolerância, de paciência. E se a gente não tem, é preciso com que a gente busque ter para melhor auxiliar
e para melhor reabilitar aquele enfermo que está ali dentro da nossa casa. A pergunta endereçada para nós, Sérgio. Pode acontecer de um espírito reencarnar em uma família com a qual nunca teve contato ou tem pouquíssima vivência? Pode acontecer, sim. Pode acontecer, nos ensina Emmanuel no livro Consolador, que às vezes os pais ali aceitam, pedem ou então aceitam uma missão de receber ali no seio da sua família espíritos endurecidos, espíritos extremamente ali ruins mesmo ainda, com o coração muito duro, ou às vezes deformado, e que precisam de um lar para se melhorarem, para que possam se evoluir. Então, esses pais, na verdade, são pais missionários. Eles não têm uma ligação ali com aquele espírito no sentido de vidas passadas consanguínea. Mas todos nós somos aqui de uma família só, que é a família universal. Então esses missionários, esses pais extremamente amorosos, aceitam no seio da sua família essas entidades. E aí você vê às vezes um pai muito bom, uma mãe maravilhosa com um filho muito ruim, né? Mas ali eles estão ali tentando auxiliar aquela entidade. Então nós vamos aí nos reportar ao livro Consolador e vamos ver essas respostas de Emmanuel. Uma outra pergunta aqui que não foi nos endereçada também, que a gente gostaria de fazer aqui hoje ainda, para não deixar nenhuma pergunta sem respostas. Tenho um filho internado em uma clínica de reabilitação e sempre vou visitá-lo. Tenho notado que a maior parte dos internos são menores, que já têm praticado crime e são dependentes químicos. Por que eles reencarnam já com estes problemas? Olha só. Na verdade, ninguém reencarna com o propósito de falir. Todos nós reencarnamos com o propósito de melhorar, de evoluir. E jamais a gente vem, nós mesmos, no plano espiritual, eu vou reencarnar, e a hora que eu tiver 15 anos eu vou usar drogas, ou a hora que eu tiver 20 anos eu vou suicidar. Não existe isso não. A gente não vem aqui com o propósito de falir. Mas tem coisas inatas em nós, ou seja, nós nascemos ali com essa predisposição para os vícios, já de problemas que nós tivemos nas nossas reencarnações pretéritas. Então nós temos que fazer o quê? Lutar contra esses vícios. Então às vezes a pessoa que era ali um alcoólatra, ele nasce agora filho do dono do boteco. Essa é a aprovação dele. Ele vai lutar para vencer ali aquele vício. São as provas, são as expiações que nós temos que passar. Então essa é a aprovação. E muitas vezes a pessoa não consegue. Então ela acaba se enveredando ali pelos caminhos tortuosos ali dos vícios e acaba colhendo frutos muito amargos. O que fazer? Oração, né? A conversa, o diálogo franco, ali para que possa estar auxiliando esses irmãozinhos que às vezes enveredam pelos caminhos das drogas, que só nos traz muita tristeza e muita dor. E para esses espíritos reencarnados, coitados, vão sofrer muito. Então, mas vamos ter fé e acreditar na misericórdia divina. Vamos orar sempre por eles, para que possamos ter sempre também o auxílio dos bons espíritos. O nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso companheiro aqui, Ives, ao Harley, pela boa vontade de estar conosco, e a presença de todos vocês, e desejar aqui muita paz a todos. Muito obrigado, meus amigos.